Olá, amigo, olá, amiga que acompanha a programação da TV Informe, do Informe Blumenau. Estamos ao vivo aqui com mais uma live aí do Informe Blumenau, depois de um tempo parado aí por conta do período eleitoral. Hoje, dia 16 de novembro, um dia após a eleição, uma eleição muito estranha, uma eleição diferente, marcada pela pandemia, marcada por um excesso de candidatos, por uma campanha muito digital, de pouco corpo a corpo, e aí, para piorar ainda, o TSE resolve nos aplicar uma peça no dia da apuração aí, um sistema que sempre funcionou com muita eficiência, acabou entregando os resultados depois das 11 horas da noite, infartando quase todo mundo. Imagina quem estava no pleito. E para conversar com a gente, aí nós temos muita satisfação de receber o vereador eleito com o maior número de votos aqui na cidade de Blumenau, o vereador Bruno Cunha, de Cidadania. Bruno, obrigado pela deferência com o Informe, parabéns pela tua vitória, parabéns pelo teu resultado. Estamos aí batendo esse papo a partir de agora. Boa noite Alexandre, boa noite a todo mundo aqui que está acompanhando. Primeiro eu quero agradecer de coração, né? Imagino que algumas pessoas que estão acompanhando também me deram a honra, né, do seu voto. Eu quero agradecer a comunidade, a nossa cidade, por esses 4.892 votos, ainda mais no momento tão complicado de pandemia, tantas pessoas que mandaram mensagens tão carinhosas, que estavam saindo de casa para que o nosso trabalho sério aqui pela cidade pudesse continuar. Eu estou muito honrado, estou muito feliz, estou sem voz, estou acabado, cansado, esgotado. Foi muito suada, foi uma campanha que a gente buscou tanto nas redes sociais, que é uma característica nossa, quanto nas ruas, né? E eu estou muito, muito, muito feliz, Blumenau, gratidão de coração. Bom, vamos lá, já tem gente falando com a gente, a Rosângela Ponticelli parabenizando, o nosso amigo Diogo Mort, figuraça, a Marlene aqui também mandando parabéns para você, o nosso amigo também Léo Alegre cumprimentando a gente, obrigado. E aproveitando o gancho deles, eu quero dizer para você que está nos acompanhando, para que curta, compartilhe, deixe a sua mensagem aqui para o Bruno Cunha, para a gente, à medida do possível a gente vai colocando, e para que mais e mais pessoas possam assistir essa live com o vereador mais votado. Bruno, você sempre pega no meu pé que há 4 anos eu não te coloquei como os favoritos da eleição, e você veio aí, foi o segundo mais votado naquela disputa em 2016, e consolidou o seu nome. Agora, eu fico com a minha consciência tranquila, porque nessa campanha eleitoral, eu já tinha te falado, eu tinha uma expectativa, sem dúvida, que você receberia uma grande votação, e tinha uma certa dúvida com relação ao teu partido, ao Cidadania, garantir a legenda suficiente para te colocar de forma direta na Câmara de Vereadores, mas naquela eleição de 4 anos você era uma novidade, era um outsider, as pessoas, fora os teus eleitores, não te conheciam, mas Blumenau, só fora os teus eleitores que te conheciam, os outros não te conheciam, né? Hoje não, você é uma realidade, Blumenau te conhece bem, então eu imagino que lá atrás foi um sabor especial, mas essa eleição de agora, com esse resultado, tem um sabor especial porque o teu trabalho foi posto à prova nesse processo eleitoral. Com certeza, a eleição de 2016 foi uma eleição onde a gente se destacou muito com uma proposta muito diferente da política tradicional, no momento que não se usava muito as redes sociais. E a gente se destacou por isso, a gente inovou. Foi sem a estrutura partidária, foi de uma forma inovadora, que as pessoas foram compartilhando, e aquilo foi ganhando uma outra dimensão, que quando abriram as urnas, né, nos levaram à segunda votação muito surpreendente. E desde que eu cheguei na Câmara, Alexandre, a gente fez um mandato muito econômico, abdicando de privilégios, um mandato com coragem, tu acompanhou aí, tu sabe que eu muitas vezes não seguia as orientações políticas e partidárias, isso na política, infelizmente, a gente é isolado muitas vezes por isso, mas eu sempre tomei as decisões pensando nos interesses da população, da comunidade, e não nos interesses políticos e partidários. E por mais que eu sofri um isolamento lá dentro, em diversos momentos eu dizia isso, eu estou sendo isolado aqui, mas eu tenho certeza que a população de Blumenau está comigo e está acompanhando. E eu sempre me preocupei muito em dar muita transparência a isso. Então, assim, essa eleição, ela é um reconhecimento do nosso trabalho, que além de ser um mandato econômico independente, sempre foi propositivo. Eu sempre trabalhei pelos bairros, mas sobretudo pelos temas. Eu trago uma visão muito progressista para a cidade, de pautas que não eram muito discutidas no parlamento, tanto políticas públicas
da juventude, inclusão das pessoas com deficiência, política dos animais, sustentabilidade, combate à violência em relação à mulher. Eu procuro ser voz de muitos grupos que muitas vezes não têm voz. E as redes sociais, elas trouxeram uma nova dinâmica, né? Então, assim, eu digo que a gente não fez essas eleições em 45 dias. A gente fez essas eleições durante todas as nossas posturas coerentes, que você muitas vezes aqui cobriu, que a imprensa muitas vezes deu visibilidade, né? Durante esses 4 anos. Então, assim, eu tinha esse peso em mim, porque eu sei o quanto eu me dediquei, o quanto eu abdiquei, Alexandre, de vários projetos da minha vida pessoal, enfim, profissional, para me dedicar de coração à cidade. Eu me dediquei muito. Eu sempre tive presente em todas as sessões nesses últimos 4 anos. Vocês sabem que eu sou um cara que me dedico não só lá, mas em relação, sempre tive muito à disposição, né, de falar com todo mundo e de procurar. Então, era uma avaliação do nosso trabalho. E uma eleição muito difícil, porque uma eleição com 370 candidaturas, eleição municipal, todo mundo conhece todo mundo. A eleição mais difícil que tem é a eleição de vereador, a eleição mais complicada. E ter esse reconhecimento no meio de uma pandemia, ter tantas mensagens assim, nossa, eu estou muito emocionado e eu sei o tamanho da responsabilidade que eu tenho. Então, eu quero de coração aqui agradecer a nossa comunidade, esses quase 5 mil votos, e a gente conseguiu manter, né, a nossa votação, porque da vez passada foi 4.829, agora foi 4.892, então a gente mudou o 2 e o 9 de lugar, foram 63 votos a mais. Ontem me chamou a atenção, para quem gosta de jogar no bicho, eu sei que não pode, mas tem essa combinação da virada. Muita gente aqui falando com a gente, o Carlos Eduardo dizendo que você representa ele, a Bárbara parabenizando, a Marina Peixe, aí a Bruna e a Marlene tocando num assunto que eu já vou tocar. Bruno, nosso futuro prefeito, calma que a gente já vai conversar sobre isso. Bruno, agora vamos lá. Você lembrou a questão partidária de 4 anos atrás. Você estava concorrendo por um partido que era um partido de tradição, mas aqui ele não tinha muita consistência em Santa Catarina. Ele serviu para um determinado propósito de um grupo de pessoas, enfim, não era um projeto partidário, foi um projeto que foi montado para aquela eleição e a gente percebeu que logo ele se esfarelou. Novamente nessa eleição você está indo para um partido que não tem uma história tão consistente, ela tem uma liderança forte, que é a deputada federal Carmen Zanotto, mas ela não tem uma consistência também estrutural em Santa Catarina, e a gente fica pensando se ele vai, à medida de alguns movimentos, ainda vai sobreviver. Eu queria te entender como é que você lida com essa questão partidária. Você, para mim, já reclamou algumas vezes, né, que não gosta de ficar submetendo, mas, por outro lado, eu quero fazer uma provocação, que é que o partido é um espaço onde um grupo de pessoas debatem aquilo que eles querem para a cidade, para a política, para esse tipo de coisa. Como é que você vê essa questão? Então, eu vejo que eu criei uma relação de identificação de verdade com cidadania. Eu sou um cara que eu tenho uma posição política de centro, progressista, né? Eu nunca me vi nos extremos. Eu sou um cara que eu não tenho construído a nossa história amarrado em caciques partidários e nada. E, assim, essa minha escolha pela cidadania foi uma escolha pela liberdade de ser quem eu sou. A gente tomou as decisões éticas mais difíceis, Alexandre. Existia um medo muito grande, e até você escreveu algumas vezes, em relação à nominata, em relação aos riscos que se tinha da gente fazer uma boa votação e não chegar. Eu não fui para os caminhos tradicionais. Eu fui procurado por todos os partidos tradicionais, praticamente todos, né, no processo aí da janela partidária, e eu sabia que seriam caminhos mais fáceis, do ponto de vista eleitoral, uma votação mais tranquila, uma legenda estabelecida. Sabia que a gente já tinha um histórico muito bom, tanto da eleição passada quanto um recall de 2018, mas eu sei que a experiência que eu tive dentro, né, do meu antigo partido, dentro do primeiro mandato, me fez ver que quando você está nos grupos, nas amarras tradicionais, existe também contas a serem pagas. Eu não estou disposto a pagar essas contas, eu estou disposto a fazer aquilo que eu acho melhor para a sociedade. E eu optei pelo caminho mais difícil, mas optei por um caminho de construir um time de pessoas que se identifica com aquilo que a gente pensa, não somente na cidade de Blumenau. Eu quero dizer que eu ajudei a fomentar a juventude do Cidadania no estado de Santa Catarina. Estava agora há 10 minutos conversando com o nosso presidente estadual e teve uma ótima informação que a gente elegeu 4 jovens que fazem parte desse grupo, inclusive um não se elegeu em Joinville por 20 e poucos votos, um grupo que a gente montou todas as quintas-feiras
né, que eu tinha essa coordenação estadual da juventude também. Então a gente está montando uma nova geração. Eu resolvi ir para o caminho mais difícil, mas para o caminho mais coerente, para o caminho que eu acredito. Eu nunca tive problema de trabalhar, eu sou um cara que quem me conhece sabe, eu trabalho muito pelo que eu acredito, eu trabalhei muito para montar o partido, muitas pessoas ajudaram, eu preciso fazer esse agradecimento a Débora Arenhá, ao Giba, a todos os 22 nomes do Cidadania, que se não tivessem se colocado à disposição da comunidade, eu não conseguiria sozinho chegar, eu preciso fazer de verdade esse agradecimento, mas agora eu me sinto em casa, eu estou num partido político que eu posso ser o Bruno, que não existe um cacique partidário que vem e manda naquilo que faz, e eu quero construir esse partido político aqui, juntamente aí com as pessoas nos próximos anos. Então eu estou realmente muito confortável no Cidadania e eu estou querendo, né, fazer essa conexão aí. Opa, deu uma pausa aqui no Bruno Cunha. Enquanto isso, vamos ver se o Bruno consegue recuperar. Deve ter dado algum problema com a internet dele. A internet tem essas coisas. Aí eu quero fazer um cumprimento para a Roberta Luzia, para a Simone Pereira, para a Marina, para a Luciana, para a Terezinha, para a Alexandra, as pessoas aí falando muito bem do Bruno Cunha, ou seja, quando o candidato é bom, vamos aqui botar o Bruno de volta aqui na Opa, conversa. Voltei. Tudo bem, foi ligação Bruno? aqui, apertei sem querer, o pessoal ligando hoje, né? Hoje tá uma loucura isso aqui. Parece que até perdeu. Comigo já aconteceu. Ô, Bruno, então estou citando aí um monte de gente, né? Quando o entrevistado é bom, a audiência é bacana, né? E a Alexandra e a Roberta, a Alexandra e a Simone falam duas coisas muito bacanas, que são que você plantou sementes e está colhendo os frutos agora, né? Então são coisas bacanas. Eu também quero fazer uma saudação especial, e eu queria ter escrito durante a campanha eleitoral e não fiz, sobre o Marco Aurélio, dessa Associação de Moradores do Concórdia, porque ele talvez tenha sido, talvez não, com certeza, foi a liderança comunitária que mais mobilizou candidatos. Ele levou praticamente todos, eu acho, candidatos a prefeitos na região, ouviu eles, apresentou as demandas da região dele, então o Marco também está com a gente, eu quero te parabenizar. E aí também quem está aqui, e eu estou também preparando uma reportagem sobre isso, é o vereador professor Gilson, que foi teu parceiro, foi teu amigo, que vocês criaram uma afinidade política muito interessante na Câmara de Vereadores, de partidos diferentes, em um determinado momento até antagônicos, do ponto de vista do político, né? E aí, eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação com o Gilson. Eu quero que você analise a nova legislatura eleita ontem. Vai ter uma mudança, muito difícil que não tenha mudança, o PSDB vai conseguir reverter os votos, então é muito provável que Alexandre Matias prossiga na Câmara de Vereadores, ele que é o líder, e o Diego Nazato saia. E ainda tem uma dúvida com relação ao Guto Rainer, do Podemos, que também está concorrendo sob júdice, mas aí o furo dele é um pouquinho mais embaixo. Bruno, fala sobre aí a nova nominata. Perfeito, deu um probleminha no meu som aqui, não sei se está me escutando bem, eu diminui um pouco o som. Eu estou escutando bem, O meu que trancou aqui, mas vamos lá que vai dar certo. Deu um probleminha no som, mas eu estou conseguindo falar, mas estava com dificuldade de escutar aqui. Em relação à composição, né? Sim. Primeiro, eu tenho realmente uma afinidade muito grande com o vereador professor Gilson, a gente criou uma amizade muito grande, a gente teve posições muito independentes nesse processo eleitoral, né, durante esse mandato. Ele já vinha de um projeto, né, o Gilson já entrou, na verdade, com essa posição mais independente, porque em 2016 ele estava na candidatura do Jean Kuma, eu estava no projeto vencedor, mas nos momentos onde tive que me posicionar, né, e até confrontar aí posições do meu partido político, eu sempre tive essa coragem, e eu acho que em vários momentos, tanto da formação de mesa diretora como várias pautas, os dois professores, a gente criou realmente essa admiração, tanto que no começo da campanha a gente tirou uma foto muito emblemática, eu com o adesivo dele, ele com o adesivo meu. Ontem a gente tirou de novo essa foto, acho que até te enviamos aí, né? Essa foto aí para postagem. Eu acho assim algumas leituras interessantes, que foram dados alguns recados na urna ontem. O prefeito fez uma votação muito, muito forte, o prefeito Mário, você escreveu sobre essa situação, né? Eu acho que é um reconhecimento sobre características da gestão dele em relação à pandemia. É claro que uma outra coisa a gente tem críticas pontuais, mas eu gosto de ser justo
em relação às situações, né? Acho que a gente pode concordar, discordar das pessoas, mas a gente tem que reconhecer a questão de trabalho, né? Eu tenho as minhas divergências pontuais, mas eu conheço o Mário a gente foi partidário, então também sei as virtudes que se tem. Mas veja que situação interessante, porque ao mesmo tempo que o prefeito faz uma votação muito expressiva e quase ganha as eleições em primeiro turno, os 4 vereadores da oposição, e vamos considerar assim até uma quinta, né? Porque houve uma certa adesão à oposição aí em relação aos fatos recentes, todos esses 5 foram reeleitos, né? Então, assim, eu acho que é um recado também de que as pessoas não querem mais político que faz tudo que o partido quer. As pessoas querem políticos que tenham uma posição corajosa, uma posição independente, né? Uma posição de discussão. Eu acho que essa é uma análise que a gente tem que fazer, tá? Eu acho que isso é um ponto. O outro ponto que se tem com nomes novos, e aí eu destaco uma situação, porque sei que tem essa indefinição ainda dessa vaga, né, em relação à segunda vaga do Novo e do Alexandre Matias, né, que juridicamente aí está se discutindo no cômputo dos votos, que provavelmente vai ficar para o PSDB. Mas, enfim, de qualquer forma, uma votação também expressiva do Partido Novo nesse processo. E se destaca, por exemplo, a campanha do Gilson, por exemplo, os 2 mais votados, nós não utilizamos do fundo partidário, não utilizamos do fundo eleitoral e a gente não apareceu na TV. A gente fez uma campanha muito na superação na garra, numa rede social muito forte. E aí eu digo isso, sabe, Alexandre? A gente não fez campanha nos 45 dias, a gente fez campanha durante todas as nossas posturas, as nossas posições. Hoje, a política está mudando muito, com uma outra situação que aconteceu no processo eleitoral, mas em grande parte, aquela política tradicional não deu resultado ontem no domingo, porque as pessoas têm acesso às informações. Hoje, a cobertura da imprensa, dos veículos de comunicação, que muitas vezes são muito criticados, que tenho também minhas críticas em relação, mas também tem um lado positivo de divulgar as informações, fundamental para a democracia, e a gente tem que frisar essa questão. Vocês cobrindo aquilo que está acontecendo, dão informações às pessoas. Hoje, aquilo que eu votei na Câmara de Vereadores, em 2 minutos, todo mundo recebe no WhatsApp, todo mundo sabe as coisas que estão acontecendo. Então, tem uma dinâmica diferente. Um processo eleitoral que nem o meu não seria possível há 10, 20 anos atrás. Eu brinco dizendo que a gente representa uma utopia real, algo que a política tradicional sempre disse. Eu escutei durante todo o tempo, em todas as decisões que eu tomei. Ah, mas você vai montar uma partido, não vai dar legenda. Ah, mas você não vai usar do fundo, você não vai conseguir porque não vai ter recurso para a campanha. Ah, mas não sei o quê. Eu vi tanta baboseira da política tradicional, e eu brincava e dizia o seguinte, domingo eu vou dizer, domingo a gente vai falar que tem um outro jeito, porque a gente já fez isso em 2016 e a gente vai fazer de novo. Existe uma política que está crescendo na sociedade. Eu vejo que a sociedade, as pessoas estão discutindo mais a política. Em tudo que é roda, as pessoas estão se interessando pela política. Isso é um avanço muito importante. As pessoas estão mais críticas. O resultado de ontem me mostrou isso. As pessoas estão buscando mais informações. É claro que é um processo gradativo. As mudanças não são todas da noite para o dia, né? São por etapas. Mas eu acho isso muito positivo. As pessoas são donas do seu voto. Não existe mais essa coisa de achar que o fulano tem 300 votos na mão. Gente, cada um é dono do seu voto e as pessoas estão ficando conscientes. Isso está possibilitando mudanças estruturais na sociedade brasileira, graças a Deus, porque o Brasil precisa transformar sua política. Vamos lá, um monte de gente aqui falando, né? Genilson, a Aline, a Marina Peixe, o Ronaldo Regis, o Gilberto, o nosso amigo Alexandre Brolo, né? Que está montando um canal aí de churrasqueiro, que é um canal muito legal pela internet aí, e o Carlos Eduardo fala uma coisa muito interessante, que diz que você foi a motivação dele para sair votar nesse domingo. Então, bacana, o nosso amigo, o Rei Reis também, parabéns, Bruno, pela votação, agora pensar na candidatura para a Assembleia, abraço, Alexandre, a Josi aqui também falando. Bruno, você já falou um pouquinho quais foram as tuas pautas, né, nesse primeiro mandato, agora a gente quer saber quais são as tuas pautas. Imagino que você vai aperfeiçoar, vai incrementar o que você já estava fazendo, mas quero saber se você vai trazer algumas situações novas. E aí, só para eu não perder o trem, você estava falando da composição de vereadores e tal. Se fosse hoje, com essa situação que está hoje, a oposição sairia com 7 votos. Os 4 fixos, né, que eu acho que esses são oposição raiz, no final das contas, o Adriano, o Ito, o Gilson e você, o alemão da Lumetal e os 2 do Novo. Então, sairia com 7, ou seja, quase a metade, que seria uma dor de cabeça.
para qualquer prefeito. Isso na situação do prefeito Mário ser o vitorioso seria uma dor de cabeça, e se fosse na situação do João Paulo, a dor de cabeça seria ainda maior. Então, ou seja, isso é bacana também, porque sinaliza que vai haver uma mudança de relação da Câmara com o Executivo, é isso que a gente cobra. Quem for escolhido como prefeito vai estar lá também pelo voto e merece ser respeitado, mas quem foi escolhido para vereador foi escolhido também para fiscalizar o trabalho do Executivo. Vamos lá, quais serão as tuas pautas, como é que vai ser essa linha de atuação, o que tu pretende trazer de novidade aí para o teu segundo mandato? Perfeito. Até esclarecer aqui, eu só aproximei mais porque eu tô com uma dificuldade aqui no volume de te escutar, e aí quando tu tá falando, eu tô aproximando um pouco, depois já faço novamente. Quero agradecer ali o comentário da pessoa que saiu de casa para votar em mim, obrigado de coração. Eu vi também que você registrou a presença do Ronaldo Regis, nosso segundo suplente, quero um abraço muito especial para ele. Alexandre, primeiro o seguinte, a campanha é uma grande possibilidade da gente se conectar com a nossa cidade. Eu aprendi muito mais de Blumenau nesses 40 e poucos dias, 48, 49 dias agora de campanha eleitoral, né? Visitando vários lugares que às vezes no dia a dia, no corre-corre de gabinete, das sessões, a gente não conhece. E o meu grande desafio é usar a nossa experiência agora para manter sendo essa voz progressista, continuar lutando, sim, por avanços, por exemplo, a luta que a gente tem aí agora de central de intérprete, da questão, né, da acessibilidade, continuar o nosso trabalho de destaque aos animais, podem ter certeza, mas eu quero avançar muito em dois grandes desafios, ao meu ver. O primeiro deles, do desenvolvimento econômico. A gente tem que pensar em como ajudar o nosso comércio local, em como ajudar, na verdade, a desenvolver a economia da nossa cidade pelos próximos anos. Vejo em especial dois segmentos. Um, o turismo precisa ser repensado, e o segundo, que a gente já deu um avanço importante no parlamento, né, juntamente faço o registro aqui com o vereador Silvio, quando a gente trabalhou conjuntamente o anteprojeto de lei de fomento à inovação e à tecnologia. Eu vejo que Blumenau tem um DNA voltado para a questão tecnológica, várias empresas aqui, inclusive com várias oportunidades de espaços para jovens. E as nossas dinâmicas sociais são alteradas durante o processo de pandemia. Muitas das nossas relações físicas foram para um ambiente virtual. Eu vejo que investir, sobretudo, neste ramo, né, ajudar, apoiar, tentar ter uma interação, um diálogo maior com esse setor, vai ajudar muito no desenvolvimento econômico da cidade. Eu acredito num projeto político muito moderado. De um lado, a gente tem que fazer o desenvolvimento econômico, mas a gente também tem que encarar temáticas de desigualdade social. Eu pude, durante esses últimos dias, conhecer várias realidades em lugares abandonados, em lugares que muitas vezes não são atendidos, e aí eu faço até uma autocrítica pela gente no dia a dia, porque às vezes a gente acaba vivendo numa bolha. Então, assim, onde faltam muito as políticas públicas, chegarem em alguns lugares de mazelas sociais, de abandono social na nossa cidade. Eu quero poder ajudar com experiência, com contato, com diálogo no desenvolvimento econômico, mas eu também quero botar o meu coração para conhecer mais realidades distintas e tentar ser um elemento de conexão nisso. Eu espero, e eu tenho um cuidado muito grande, porque eu sempre tive uma posição muito independente, mas tu acompanha, Alexandre, tu sabe que eu sempre tive uma posição muito coerente. Eu sempre botei a cidade em primeiro lugar. Vou dar um exemplo. A gente está agora num processo de fiscalização, na quarta-feira, né, a gente tem na comissão que eu presido da Agricultura uma investigação acerca daquele escândalo, daquela denúncia em relação à questão da merenda. Eu poderia muito bem ter colocado essa discussão na quinta-feira que precedia a eleição. Não achei apropriado, achei que não seria adequado, é uma investigação, né? É um caso sério, tem que ser averiguado, mas a gente estava no meio de um processo eleitoral. Poderia fazer, inclusive, um palanque, se quisesse, próximo da eleição, mas eu não ajo dessa forma. Eu tenho minhas divergências com o governo, mas durante esse processo de pandemia, eu votei como vereador de forma favorável aos projetos do Executivo. Por quê? Porque entendo que o meu papel não era fazer críticas ou não ao gestor nesse momento. Era me colocar à disposição da cidade para ajudar a cidade. Eu sempre disse, eu não fiz um A de crítica ao Executivo durante todo esse processo de pandemia. Podia ter surfado em onda, poderia ter feito várias coisas, porque tem independência para fazer isso. Mas a minha consciência e o meu compromisso com a cidade me faz agir isso. Então eu digo, esperem que o Bruno não nunca foi um cara que faz a situação pela situação, mas eu também não faço oposição pela oposição. Eu não surfo em ondas. Eu sou um cara coerente com aquilo que eu acredito e eu tenho a minha cidade no coração. Então, eu não vou fazer, né, atos nesse sentido. Eu espero que a gente tenha uma Câmara, sim, né, com mais independência, com mais poder de fiscalização, mas também
com responsabilidade. A gente não pode misturar as coisas. A gente não pode fazer que as divergências políticas, as birras, virem questões que deixam a cidade em segundo plano. Eu acho muito importante. Então, resumindo, quero ajudar mais no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social e quero continuar tendo essa independência, né, de colocar a cidade em primeiro lugar. Bruno, a gente não consegue nem dar conta de tanto comentário. O Neumar Antônio aqui parabenizando. Não pode esquecer de fiscalizar a aplicação de recursos públicos da prefeitura. O montante é enorme, a grande maioria dos cidadãos não tem conhecimento disso. O Deco Luiz parabenizando pela tua humildade, pelo teu profissionalismo. O Mauro Medeiros lembrando que Cidadania quase emplacou um segundo pela sobra. O Luan, a Josi, o Denise, a Tereza, aqui muita gente falando. Bruno, eu vou tocar num assunto que eu não acho que é preponderante para o político, para nada, eu acho que é uma questão, mas como você mesmo já tocou nessa bandeira em alguns momentos, e você sempre se posicionou de uma forma muito equilibrada, que é com relação à sexualidade. Com a tua sexualidade, você mesmo já se manifestou nesse sentido e tal. Mas você sempre nunca empunhou uma bandeira de fazendo muitos alardes, e nós já tivemos algumas conversas nesse sentido, até algumas vezes tu me cobrou, a gente, né, como a gente também tem uma boa relação, a gente tem essa questão. Como é que você vê, porque a gente percebe hoje, por mais que as pessoas acham que é mimimi, que não é mimimi, que ainda há preconceito contra o homossexual, que ainda há o racismo ainda é muito latente, a mulher é vítima diariamente de violência, e a gente sente falta de defesas mais enfáticas nisso. A Câmara de Vereadores, que já tinha... com todo respeito, aqui não é uma crítica, já tinha 2 pessoas ligadas a um segmento da igreja evangélica, agora elegeu 3 pessoas, ou seja, uma bancada forte da Igreja Assembleia de Deus, que tem posturas muito rígidas, muito firmes com relação a isso. Como é que o teu mandato, você pensa em incluir alguma forma desse debate, para que... porque lideranças como tu, dando visibilidade para esse tipo de ação, são muito importantes, porque elas representam um recado para a sociedade. Olha, bacana esse teu questionamento, né? Assim, a questão da minha sexualidade, ela vem a público, o veículo de comunicação, quando eu fui eleito em 2016, eu nunca escondi das pessoas, que as pessoas que eram próximas sabiam, né? Quando isso aconteceu, a gente teve dos mais diversos comentários, enfim, e eu sempre... Quando vinha a público, eu sempre coloquei para as pessoas o seguinte: me analisem pela minha capacidade e pelo meu caráter. Aquilo que for característica, por favor, gente, deixa separado. Eu quero ser analisado como pessoa pública. Eu acho que o que cada um faz na sua individualidade tem que ser respeitado, sabe? Agora, eu sei que tem um simbolismo, sei que tudo é muito mais complicado, sim. Já enfrentei estereótipos, dificuldades, preconceitos, sim. Né? Para alguns grupos na sociedade tudo é mais difícil, as mulheres enfrentam preconceitos, sim, né? É muito difícil ser um cara progressista. Tive episódios, mas eu nunca agi com uma situação de vitimismo. Eu sempre pedi às pessoas apenas respeito. Eu tenho capacidade para estar onde está, pela minha dedicação, pela minha formação, sabe? Eu acho que é isso que deve ser pensado em relação à vida pública. Eu tenho uma clareza, Alexandre, que a gente precisa respeitar o indivíduo nas suas maiores variações. Ser humano é muito plural, cada um tem uma história diferente. Eu acho que a gente não tem o direito de apontar o dedo para julgar ninguém. A gente tem que, na verdade, entender e ser mais empático, que a realidade de cada um é diferente, né? A gente tem que olhar o mundo com amor. E eu acho que o verdadeiro ensinamento que se tem de Deus, de Jesus, é amar a todos, né? Inclusive, Jesus sempre esteve do lado de todas as pessoas que eram vítimas de preconceito, todas as pessoas que eram marginalizadas na sociedade. Eu acho que algumas interpretações um pouco equivocadas, sabe? Interpretações que geram, às vezes, segregam a sociedade, e eu não acredito nisso. Eu acho que todos os modelos de família são legítimos. Todos os modelos de família têm que ser respeitados. E aí eu digo que eu não defendo uma família, eu defendo todas as famílias. Eu defendo o direito de cada um ser feliz. Eu acho que ninguém tem que se meter na vida privada. E quem se preocupa, e não tem problema nenhum de dizer isso, eu acho que quem se preocupa demais com a individualidade, com a sexualidade dos outros, é porque tem alguma coisa de mal resolvida na sua vida, na sua sexualidade e na sua individualidade. Porque eu acho que se a pessoa está feliz, por que eu vou ficar me preocupando? O que o outro faz, deixa de fazer, gente? Sabe, estamos no século XXI, eu acho que a gente tem que avançar em cima disso. E eu fiz uma frase que muitas vezes é complicado para mim
porque setores mais complicados, religiosos, né, às vezes agem de uma forma muito difícil comigo, mas às vezes até movimentos mais radicais, LGBT também, né, por eu ser um cara mais ponderado, então às vezes eu sou criticado por elas mais radicais, porque eu também não tenho obrigação nenhuma de subir na Câmara abraçado em determinada situação de bandeira, enfim, eu não acho que seja por aí, eu acho que é um pouco preconceituoso querer reduzir a minha vida, a minha trajetória, as minhas lutas e as minhas bandeiras unicamente a questão da sexualidade, sabe, eu acho um pouco isso, eu quero que as pessoas, quando pensarem em mim, não pensem exatamente numa característica, pensem na conjuntura de tudo que a gente representa e tudo aquilo que a gente acredita, é isso que eu penso de coração, sabe, agora, tem várias situações, a gente não pode negar fatos, a gente não pode negar que muitas pessoas são agredidas, marginalizadas, ofendidas pela questão da sexualidade, sabe? E eu quero, inclusive, me conectar mais com essas situações, eu quero poder avançar em algumas políticas públicas, eu quero, inclusive, aqui reconhecer que dentro das pessoas, né, desse meio, desse universo também, eu sou privilegiado. Existem várias realidades muito complicadas aí. E eu quero me conectar mais coração a essas pessoas, eu quero ter oportunidade de conhecer um pouco isso, isso é um elemento de conexão. Então eu acho que o mundo precisa de menos julgamento, sabe? Eu acho que tem muita gente, às vezes por uma lógica política, eleitoral, segregando, gerando ódio, gerando raiva, e eu acho isso um atraso. Eu acho que a gente não tem esse direito, eu acho que quem está no espaço de poder tem que ser um elemento de respeito, de paz, de conexão, e eu acredito muito, muito nisso, e eu venho conquistando meu lugar na política, na sociedade, com muita entrega, sabe? Com trabalho sério e com muita dedicação. Às vezes eu escuto coisas assim, piadas, já passei por várias situações, mas eu não me abato, eu acho... E eu falei uma frase uma vez, que era o seguinte, que ninguém deve estar ou deixar de estar em nenhum lugar pela sua sexualidade, pela sua característica. Ou seja, eu acho que ao mesmo tempo que a gente não deve estar num lugar, porque eu acho que não deve ser o elemento condutor a nossa característica, eu também acho que é um absurdo querer tirar alguém, querer atacar alguém. E muitas vezes, como as pessoas não têm nada o que dizer em relação ao meu caráter e à minha ética, tentaram sim, você sabe, você acompanha um pouco os bastidores, sabe que tentaram me atacar em relação a essa situação. E até naqueles momentos, alguns me criticaram e disseram, mas por que você não tornou isso público, tornou certas coisas públicas? Porque você, de certa forma, sofreu dessa forma. Por uma questão muito simples. Eu não preciso me vitimizar, eu não queria que as pessoas me conhecessem por uma situação dessa, sabe? Que reduzissem como cara que foi... Não, eu queria mostrar para as pessoas que eu estou aqui preparado para enfrentar os preconceitos, sim, mas eu quero continuar sendo uma voz de tolerância, de igualdade, de justiça, de amor, e eu quero que as pessoas me conheçam pelo meu trabalho. E eu só peço respeito. Aquilo que eu acho que eu faço na minha vida, tu faz na tua vida, o que cada um faz na vida. Gente, vamos respeitar, as pessoas têm que ser felizes. De verdade, se você tem algum problema com isso, se você se preocupa demais, alguma coisa não tá boa na sua vida. Eu acho que você tem que repensar. O problema é teu, né? Se você tem algum problema com isso, o problema passa a ser teu. Bruno, eu vou tentar aqui falar mais alto, né? Porque eu acho que não está me ouvindo direito. Registrar a presença aqui da Priscila, do Samuel Amâncio, a Tainara dizendo que você está dando aqui uma aula nessa live, muita gente te elogiando a tua postura aqui. Não é o teu caso, mas você sabe que a classe política, no geral, está muito desacreditada e o vereador é o que está mais perto. Então, se você pegar, mesmo com essa quantidade enorme de candidatos, 370, ainda houve lá, eu agora não sei de cabeça, mas quase 15, 16 mil pessoas que foram votar e mesmo assim votaram em branco ou anularam. Ou seja, eu sempre digo, se você não encontrar um candidato em 370, o problema também passa a ser teu, né? Então, como é que resgatar essa credibilidade? E aí eu quero só fazer um parênteses para registrar aqui, a Simone Constante também está com a gente, e uma outra pessoa da política que está aqui se manifestando, que eu acho que também merece o nosso reconhecimento, que é o Leandro Índio da Silva, né? O índio mais alemão da Vila Itopava. Boa noite, está assistindo a entrevista, e espera que o Bruno seja uma voz de justiça na próxima legislatura. Grande abraço, obrigado pela tua audiência, Índio, e também parabéns pelo teu trabalho lá, e a votação, né, que o prefeito Mário Hildebrand conquistou lá naquela região, foi fruto, certamente, do trabalho que o Índio faz. Mandando também um abraço para o Alessandro e para o André Jorge, que sempre fala que o Bruno sempre é assertivo nos seus posicionamentos. Como resgatar essa credibilidade do parlamento?
Esse é um grande desafio, Alexandre. Em vários lugares, eu fiz uma campanha muito forte nas redes sociais, né, que é um trabalho de muito tempo. Às vezes tem isso, o Bruno é um cara muito de rede social. Gente, a gente foi de rua, a gente conversou, a gente foi em casa, a gente foi em comércio. E quando eu chegava nos lugares, quando eu chegava para conversar nas visitas, muitas vezes as pessoas diziam isso, mas não vão mudar nada, não sei o quê. Eu chegava para elas e dizia o seguinte, olha, gente, por favor, não faça isso. Se o senhor não quiser votar em mim, o senhor não vote. Eu vou te indicar pessoas boas dos mais variados partidos políticos, mas o senhor pesquise. Porque quando o senhor anula o seu voto, o senhor ajuda as pessoas que têm a máquina, que têm a estrutura, as pessoas que têm os grandes acordos, as pessoas que usam de determinadas ferramentas, artimanhas da política tradicional, a ganharem as eleições. O teu voto tem poder, faça ele valer. O senhor não quer votar em mim, não vota. Mas olha esse candidato, pesquisa. As pessoas ficam às vezes até assustadas, sabe? Tipo, mas tu é candidato e tu tá dizendo para poder votar em outros candidatos. Eu dizia, gente, eu quero estar lá, eu acho que a gente merece estar lá, eu preciso de cada voto para estar lá, mas eu quero, sobretudo, que a gente tenha pessoas boas, pessoas que têm vontade, que têm amor pela cidade, que estejam ocupando esses espaços. E essas pessoas existem. Eu acho que o Brasil tem que entender isso, sabe? Eu acho que é o seguinte, se você está indignado com tudo, é muito fácil criticar. Se você acha que alguém não te representa, então saia da zona de conforto, bate no peito e venha assumir o desafio para ver como é complicado assumir esse desafio. Agora, não generalize as pessoas, não dê um descrédito em relação à política, porque a política é essencial na nossa sociedade. As nossas relações todas são relações políticas, as nossas relações familiares, relações de trabalho, a política está no nosso DNA, está na nossa vida comunitária. A política em si é nobre, infelizmente a politicalha, as coisas que aconteceram, tiraram a esperança das pessoas. Só que eu sempre dizia, não. Eu entendo a tua indignação, eu sei da tua indignação, do teu inconformismo, mas não faça dessa tua indignação, desse teu inconformismo de forma errada. Saia, procure, vote, pesquise, escolha alguém. Eu acho que a gente tem que, devolver essa esperança e a gente tem que reconstruir, ressignificar a política no Brasil. Hoje existe uma coisa que me preocupa muito, Alexandre. Os melhores quadros na sociedade brasileira estão na iniciativa privada e muitos desses não querem estar na vida pública. Eu sou professor, eu sou advogado e muitas pessoas me perguntam isso. Dizem assim, Bruno, você é um cara com tantas situações e tal, você não acha que seria mais tranquilo para você, né? Não está se preocupando com todas as situações? Eu tive muita gente próxima querendo o meu bem de dizer assim, meu Deus, cara, tantas oportunidades, tantas coisas, para que você está se estressando nisso? Eu falava, porque eu amo a sociedade, eu amo a minha cidade, eu quero dar minha contribuição e eu entendo que a gente tem um dever com o nosso país. Então eu quero falar, inclusive, para pessoas que estão assistindo. Se você está inconformado com tudo, conformado, acho que não, pense, talvez você possa assumir esse desafio, mas a gente ficar generalizando, a gente ficar criando a antipolítica, isso é uma coisa que eu também não gosto, Alexandre. Eu acho que tem muita gente aí que cria a antipolítica para alcançar espaços, sabe? Muita gente, enfim, não quero falar pessoas específicas, eu respeito todo mundo, eu sou um cara que todo mundo sabe que eu falo de mim, eu não falo dos outros, mas eu acho que gerar um sentimento de antipolítica, de revolta da política, né, de aversão à política para promoção pessoal, que nem muitas candidaturas aí, muitas candidaturas que ganharam uma lição na urna também ontem, gente que ficava no período pré-eleitoral espalhando mentiras, espalhando fake news, entendeu? Tentando generalizar as coisas para 2 meses, 3 meses depois vir pedir voto, sabe? Mas eu vi muitas dessas pessoas passando vergonha na eleição de ontem. E eu acho que foi um eleitor, também mensagens que foram dadas pelo eleitorado, sabe? O eleitorado ficou mais esperto, conseguiu acompanhar exatamente entre quem tem discurso e quem tem trabalho de verdade. E eu acho que isso é muito importante. A gente tem que transformar a política no Brasil e não desistir dela. O Maicon aqui está me corneteando, dizendo que eu errei de novo. Um grande abraço, Alexandre. Olha, eu sou muito tranquilo a admitir meus erros, mas eu acho que eu não errei de novo, não. Eu só disse que o vereador Bruno Cunha ia ter uma dificuldade de legenda, mas eu sempre disse que ele ia ser provavelmente o mais votado dessa eleição. O Alessandro Neves dizendo que são coerentes justamente por serem independentes de partido, governo e são situação. O Antônio Gomes da Rosa, aqui que está com a gente, negar a política e abandonar a qualidade de vida na sustentabilidade biopsicossocial. Valoroso, Bruno, competente, vereador, parabéns, informe Blumenau. Tinha uma outra pessoa aqui que falou uma coisa muito legal aí sobre essa questão da política, que a gente não pode desqualificar a política, vai ao encontro que você estava falando.
O Alessandro diz que trabalhou na Câmara de Vereadores e destaca a tua coerência e também a coerência do vereador Gilson. O Carlos está aqui perguntando por que é a escolha do Cidadania, ele já havia falado sobre isso no começo. O Gustavo está aqui parabenizando, Bruno, essa votação, o resultado do teu trabalho nesses 4 anos, bora para mais 4. Bom, vamos lá, o papo eu queria fazer só de 30 minutos, já extrapolei, mas tem umas 3, 4 coisas que eu preciso falar contigo ainda. Bom, você já está ocupando cargos, espaços de destaque na Câmara. Qual é o espaço que o Bruno Cunha, o vereador Bruno Cunha, vai ter na Câmara de Vereadores? Vai disputar para estar lá de novo na mesa diretora? Quais são os espaços que o Bruno pensa em se organizar para a próxima legislatura? Alexandre, até explicar uma situação aqui. Eu sou advogado e existe uma questão que, quando você é advogado e você está na mesa diretora da Câmara Municipal, você fica impedido de exercer a sua profissão na advocacia, né? Eu, nesses últimos 2 anos, por estar na mesa diretora, eu tive, inclusive, um prejuízo pessoal e profissional muito grande. Deixa claro que eu não recebi nada mais para estar na mesa diretora, ao contrário, funções administrativas, mas eu tive que, durante 2 anos, inclusive, me impossibilitar de advogar, né? Que é minha profissão. Então, estar na mesa diretora me faz ter mais 2 anos, né, dessa situação. E política, para mim, não é profissão. Conseguimos um segundo e último mandato de vereador. Eu sempre disse isso, que eu defendo 2 mandatos por cargo legislativo. Então, foi a última vez que eu disputei eleição de vereador na minha vida. E tem muita coisa na minha vida pessoal que também está parada, profissional, e eu quero me reconectar, sabe, com isso. Então, muito possivelmente, essa é uma decisão, claro, independentemente da minha vontade, deixar claro que o processo de escolha de mesa diretora, de presidente, não é por votação fora, é um processo interno do legislativo, né? Teria que ser conversado com os colegas. Sei que acabamos sendo cogitados, até porque há uma tendência nesse sentido. O último vereador mais votado, que foi Marcos da Rosa, tinha sido presidente da Câmara, mas no meu caso, e somente na minha profissão, porque eu acho que a advocacia é a única profissão que tem esse impedimento, tem esse sacrifício de ordem pessoal. Então, é uma situação que eu realmente, vou ter que rever e vou ter que pensar, porque eu estou com saudade de exercer a advocacia. Então, eu quero pensar também em relação a isso. Tanto que eu não posso até o final do ano, né, porque faço parte da mesa, mas aí a composição para o ano que vem dependeria. Então, tem essa questão de cunho pessoal, profissional, que eu tenho que fazer uma análise grande disso aí também. Bom, vamos lá. Você já foi candidato a deputado estadual, né? A pergunta é o seguinte: o pessoal já ensaiou ali. Qual é o teu projeto? Né? Agora você está entrando para o segundo mandato, mas é sempre assim, a gente sempre está olhando os horizontes ali na frente. É do ser humano fazer isso e eu não vejo isso como grande problema. Qual é o teu projeto? Volta a tentar uma vaga na Assembleia Legislativa em 2022. E com relação ao clamor do início da live, Bruno, pode pensar numa composição para o Executivo e tentar uma candidatura para a Prefeitura de Blumenau ali na frente? Vamos lá, 2 perguntas estavam demorando, né? Sabia que ia vir. Estava muito tranquilinho, né? Coisa de preta, não sabe ainda, né? Não, tem mais 2 na manga aqui, Bruno. Te prepara. Meu Deus do céu, tem mais pesada. Vamos lá, vamos dividir aqui. A minha questão agora é trabalhar de verdade pela cidade e honrar os votos que foram colocados lá. Que eu tenho o desejo de estar alcançando voos maiores, que eu tenho o desejo, que eu acho que eu posso contribuir com a cidade, com a região, com as pautas que eu defendo em outras casas legislativas, em outra situação. Acredito sim, né? Teria um desejo muito grande em relação a isso, porque o Brasil tem um sistema diferente de competências. A competência como vereador me limita até certo ponto, né? Outras como deputado, enfim, estadual, federal, daria outras situações. Eu preciso entender também, eu estou entrando numa questão partidária. Hoje, dentro do Cidadania, a gente alcançou um voo muito grande também, né? Que nem tu colocou, é um partido pequeno, um partido, inclusive, que está correndo risco em relação à existência, à cláusula, né, de desempenho para a próxima eleição, que pode, né, fazer que, numa vida partidária, a gente tenha que abraçar essa situação. Então, eu não quero tomar uma resposta em definitivo aqui sobre isso, né, sobre participar ou não participar. O que eu posso dizer é do meu desejo pessoal. Embora eu tenha um desejo pessoal muito grande, eu acho que eu estou preparado e me sinto preparado de verdade para poder contribuir em outras questões. Existe uma questão que, para mim, é muito
é muito significativa, Alexandre. O meu desejo pessoal nesse instante é de concluir o meu mandato pelos próximos 4 anos, por uma questão muito simples. Ontem, quase 5 mil pessoas saíram de casa no meio de uma pandemia para depositar no meio de 370 candidaturas, a esperança na nossa candidatura e no nosso nome para fazer uma cidade melhor. No meio de 370 candidatos, a gente conseguiu 3% dos votos válidos, mais ou menos. A cada 30 pessoas que saíram ontem de casa para votar, no meio de 370 candidaturas, uma pessoa optou o Bruno Cunha ontem. Cara, isso é muito significativo, que eu recebi de mensagens de pessoas que estavam em isolamento e diziam o seguinte: Bruno, a gente está em isolamento, mas a gente vai sair de casa hoje para votar porque a gente confia em você, a gente reconhece o teu trabalho e a gente quer que você continue fazendo o teu trabalho em Blumenau. Isso me mexeu de coração. Então eu não me sinto bem para daqui a 2 anos estar mobilizando tudo de novo, todo mundo, em relação a isso. Então o meu desejo pessoal nesse instante é aproveitar esse tempo para me reconectar comigo, com a minha vida pessoal, profissional, em todos os sentidos, com família, que é muito sacrificada, sabe, pelas nossas decisões políticas também. A gente acaba abdicando muito da vida familiar, né? A família sofre muito com as nossas decisões e eu quero me reconectar mais com a cidade. Eu acho que eu preciso fazer isso. Querendo ou não, eu disputei uma eleição em 2016, eu disputei uma em 2018, eu disputei uma em 2020. Se você for ver, são 3 eleições nos últimos 4 anos, né? Os meus amigos já estão cansados de eu pedir voto. Então, eu quero pensar nisso. Agora, eu quero criar novas lideranças, preciso criar novas lideranças no Cidadania, né? Partido aí aberto em relação a essa situação. Eu quero fazer essa discussão, né? Não posso tomar essa decisão agora, tem que ouvir meu time, tem que ouvir amigos, tem que ouvir partido político, então não é uma decisão, né, feita. Estou expondo aqui, sendo absolutamente sincero e sem enrolar, sendo bem pragmático, em cima do meu sentimento nesse sentido. Eu quero fazer esse diálogo maior, porque sei que uma parte das pessoas que nos acompanham sabem que se a gente alçar voos maiores, a gente vai ter possibilidade de fazer mais. Mas nesse momento, em tudo que está acontecendo, eu acho que, né, estabelecer esse mandato pelos próximos 4 anos vai ser muito importante, sim, para minha conexão maior com a cidade de Blumenau. Esse foi o teu primeiro questionamento, né? O segundo eu vou fingir que eu esqueci, mas pode fazer. Não, eu acho que era isso que eu tinha perguntado. Não, agora eu tenho mais os 2 para encerrar. Eu também, a gente vai ficando meio senil, vai esquecendo um pouquinho. Bruno, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte: a população de Blumenau colocou Mário Hildebrand e João Paulo Kleinman no segundo turno. Qual é a tua avaliação dessa decisão da população de Blumenau? Olha, eu acho que a decisão da urna do eleitor, né, é a decisão colocada. O nosso partido tinha uma candidatura da Débora, né? Agora tem que tomar uma conversa partidária. Eu não acho legal eu tomar qualquer decisão nesse sentido. Acho que eu tenho que falar com todo o nosso partido político e tomar uma decisão. Mas eu tenho nesse momento o meu sentimento novamente, né? Todo mundo sabe de alguns desentendimentos que eu tive aí, né, das posições que eu tive, mas eu sou um cara justo, que nem eu falei, eu acho que o prefeito também tem os seus méritos, tem uma relação também muito boa com o João Paulo, mas existe um modelo de política, né, ali, que é um pouco diferente da meu modelo de posição. Então, eu não devo me colocar, devo fazer sim o meu posicionamento, né, não vou me omitir o meu posicionamento, até porque amo a minha cidade e vou claramente votar em um dos 2, vou fazer a minha escolha pessoal, mas não devo, né, tomar uma decisão de abraçar determinada candidatura ou não. Isso é uma discussão que vai ser feita interna, mas enfim, né, eu tenho as minhas visões, as minhas análises positivas e complicadas em relação à situação. A gente tem criado, sobretudo, um modelo, né, e uma alternativa diferente também pensando na cidade de Blumenau. E eu acho que isso é muito significativo. Eu nunca construí a minha história baseada num modelo partidário tradicional, caciques, enfim. E eu acho que o meu eleitor talvez tenha esse entendimento também. Eu quero dialogar mais com o meu eleitor, estou escutando mais as pessoas, mas eu acredito nisso. E ensaboei um pouco, né? Eu sei. Essa tu ensaboa um pouco, além de tu ensaboar um pouco, essa era a minha segunda pergunta. Eu só pedi uma avaliação do resultado das urnas. E a minha segunda pergunta era quem Bruno Cunha ia votar e quem Bruno Cunha vai apoiar ou vai manifestar voto, mas o Bruno Cunha, nesse momento,
ainda não prefere não manifestar teu voto, é isso? Isso. Eu acredito que provavelmente eu vou fazer a minha decisão pessoal, mas não ao ponto de vir investir determinada questão de candidatura, né? Vou fazer essa análise ainda, escutando o meu time, escutando o meu partido político. Acho que essa decisão eu não tenho direito de tomar sozinho. Eu tenho que falar com o Cidadania, que é o meu partido político, com todos que foram, né, que tomaram uma posição, que foram às urnas, que foram às ruas. Eu devo essa lealdade ao meu partido político e a gente vai fazer essa conversa com eles também. Quero escutar o pensamento deles. Maravilha. Bruno, estamos aí, eu tinha pensado em 1 hora, nós batemos, eu tinha pensado em 30 minutos, nós batemos 1 hora de live, eu quero te agradecer, eu sei do teu cansaço, eu sei que está sendo muito solicitado, quero aqui reiterar, parabenizar pelo teu trabalho, a tua eleição foi consequência do teu trabalho, a gente que milita aí há bastante tempo da política sabe das dificuldades que fazer política, tentar ser independente, tentar construir uma carreira fora dos padrões tradicionais, não é tarefa fácil, e você tem conseguido isso com muito sucesso. Quero te parabenizar, agradecer, né? Agradecer a todos nós aqui, todo mundo que está nos acompanhando aí na nossa live. Foram mais de 2.500 pessoas alcançadas por enquanto, são mais de 106 comentários, né? Lembrando que esse material já está na capa do site, vai ficar aqui no Facebook do Informe, vai estar ali no YouTube para quem puder querer assistir de novo. Então é bom que vocês nos ajudem aí compartilhando para que mais e mais pessoas possam assistir essa entrevista muito bacana. Bruno, mais uma vez, obrigado pela deferência com a gente aqui. Olha, obrigado de coração, peço desculpa desse problema do som que teve que me fazer ficar muito próximo em alguns momentos aqui. Quero agradecer e dizer que eu te elogio muito, na verdade, eu te admiro muito, Alexandre, porque você faz uma cobertura política aí muito profunda, né? A gente sabe disso. Claro que às vezes a gente eu reclamo lá de algumas coisinhas, eu também tenho que puxar um pouco a sardinha, né? Tem que saber lidar com a imprensa, eu tô aprendendo também, né? Mas assim, você faz um trabalho muito sério. Eu te agradeço também pelo carinho de sempre, pelo reconhecimento aí do nosso trabalho, por saber da nossa luta. Eu agradeço de coração a todas as pessoas que estão aqui comentando, as pessoas que mandaram de uma forma muito carinhosa e, sobretudo, essas 4.892 pessoas que votaram em mim ontem, cara. As que estão assistindo, gente, obrigado do fundo do coração. Podem ter certeza que o Bruno vai lutar muito, eu vou lutar muito nos próximos anos para honrar, para vocês continuarem tendo orgulho de pedir voto para mim, orgulho, né, de votar e lutando por isso, por uma sociedade, por uma cidade, por um mundo melhor, para as pessoas, para os animais, inclusivo, plural, diverso e tendo uma postura equilibrada, uma postura conectiva, mas ao mesmo tempo corajosa e coerente. Podem esperar disso mais um mandato econômico, mais um mandato com posição, com mais experiência, porque hoje eu estou muito mais preparado do que eu estava há 4 anos, e também com a clareza de que a gente tem que avançar mais no desenvolvimento econômico da cidade e também em trazer e vivenciar mais as mazelas sociais da nossa cidade. Podem esperar disso com a mesma garra, com a mesma determinação e com o mesmo amor de Blumenau no coração. Obrigado. 4.892 vezes obrigado, Blumenau. Mais uma vez, obrigado a você, parabéns, Bruno, obrigado a você que nos acompanhou nessa live, que deu essa audiência bem bacana. O Informe Blumenau, nessa cobertura da eleição, agora vamos para o segundo turno, e à medida do possível vamos tentar ouvir os vereadores eleitos para a próxima legislatura, conhecer um pouquinho mais os novos, tentar entender os que já estão lá, o que eles vão fazer de diferente. Esse é o nosso papel enquanto portal de jornalismo, um portal que é focado na política de Blumenau e na política regional. Bruno, muito obrigado, a você que nos acompanhou, muito obrigado. Certamente, amanhã ou quarta-feira já estamos aí com uma outra live aqui do Informe Blumenau. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, gente, abração, até.